dia pra pele, tá? Vocês sempre me perguntam o que eu faço, como eu preparo a minha... Eu vou dar dicas pra vocês. Mas é isso, eu espero que vocês gostem, que vocês possam aproveitar. E, gente, eu vou passar o jeito que eu faço, o jeito que super dá certo pra mim. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, é só dar gostei aqui, bastante, tá? E compartilhe esse vídeo com as suas amigas se você achar que esse vídeo é válido, tá? Bom, meninas, o que eu queria enfatizar pra vocês, não se assustem na hora que vocês me verem sem nada, porque o choque vai ser grande. E a minha pele, peguei ela naquele dia que ela tá assim, sabe, bem irritada. Sabe aquele dia que a pele tá bem irritada, sabe? Com um pouco mais de acne, um pouco de vermelhidão. Eu peguei minha pele bem nesse dia pra mostrar mesmo pra vocês o passo a passo de uma pele com um pouco mais vermelhidão e um pouco mais irritada, tá bom? E é isso, vamos lá conferir então o tutorial de hoje. Bom, meninas e meninos, então eu começo aplicando o meu esfoliante com os meus 3 dedos. Eu aplico bem assim com a mão média, sabe? Dando uma intensidade um pouquinho média em todo o meu rosto pra realmente retirar todas aquelas células mortas. Olha lá, os 3 dedos que eu aplico, tá? Que são os dedos que menos colocam pressão, tá? Então eu aplico com esses 3 dedos. Em seguida, eu retiro tudinho com água, eu removo bem, vou tirando tudo do olho. Eu tenho que ter a certeza que realmente não sobrou nada do esfoliante para que isso não interfira no resultado final da maquiagem, tá? Então eu removo bem. Eu gosto de esfoliar também em cima do lábio, principalmente quando eu vou usar batom vermelho. Eu uso bastante para poder dar um efeito, um acabamento mais bonito e não ficar com aquelas pelinhas mortas, de células mortas em cima do lábio. Então eu limpo bem a pele com a água. E aí depois que eu fiz isso, o próximo passo é eu aplicar a minha vitamina. Então eu aplico um pouquinho de vitamina C e eu aplico ela por toda a região do meu rosto mesmo, ou com a mão ou com o pincel. Eu só não aplico ela no meu olho, tá? No restante eu aplico tudo, sempre vou fazendo massagens e vou aplicando no sentido pra fora, porque assim já estimula a minha pele a receber esse produto que dá um brilho incrível na pele quando a gente coloca a vitamina, tá? Depois eu vou de novo com a água, vou remover tudo e depois eu coloco aquele segundo passo da L'Oréal, que ele é um tônico, então ele ajuda a limpar e deixar minha pele mais purificada ainda, tá, gente? E aí eu aplico depois a minha água termal, que eu esqueci de gravar pra vocês, eu aplicando a água termal. Depois que eu fiz isso, eu começo então a preparar a minha maquiagem, aplicando o primeiro passo, que é o creme, o hidratante, esse hidratante da Clinique, que eu passei pra vocês. E eu aplico sempre no sentido pra fora, porque assim eu já estimulo a minha pele todinha, né? Faço aquela massagem estética pra poder estimular contra a flacidez, essas coisas. E então eu aplico bem menos no olho sempre, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou dar um tempinho de descanso pra minha pele, uns segundinhos, e eu começo a aplicar o primer. Então eu aplico o primer por toda a região do meu rosto. Geralmente, assim, eu aplico mais concentrado na zona da maçã do meu rosto e o nariz, e o que sobra eu vou aplicando pra outra região, que vai sobrando na mão mesmo, eu aplico ali na outra região, certo? E aí, enfim, depois que eu esperei também alguns segundinhos, aderiu ali na minha pele, eu começo então a aplicar a minha base. Eu aplico ela com o pincel no sentido pra baixo e vou aplicando ela primeiro de um lado do meu rosto, aplico em cima da minha orelha, aplico no meu pescoço pra não ficar aquela coisa mascarada, sabe, carimbada só no rosto. Depois eu aplico todinho do outro lado, pra poder não ter perigo da base secar, craquelar e ficar com um efeito todo horroroso aí. Então eu faço assim, eu divido metade de um lado e metade do outro. E aí eu vou com a esponjinha, pra que eu pego a esponjinha? É pra ela poder uniformizar, dar um aspecto mais, de uma certa forma, natural e poder realmente uniformizar essa pele e não deixar que ela fique assim, sabe, com aquelas marcações de pincel. Então eu tenho gostado muito desse passo a passo com a esponja, eu achei que fez muito resultado mesmo pra mim. Aí, gente, esse passo, eu às vezes aplico ele até antes. Como a minha pele tava muito vermelha, eu esqueci mesmo de aplicar ele antes. Mas geralmente eu aplico todo esse corretivo verde antes na pele, coloco a base e depois eu reaplico em algumas áreas que realmente estão muito vermelhas e precisando de uma correção muito grande. Que nem aqui eu apliquei numas areazinhas que eu achei que ainda assim ficou vermelho e depois apliquei o amarelo somente ali na região da olheira. Então o amarelo, eu não vou subir ele lá pra cima, sabe, rente a minha raiz dos meus cílios, eu vou aplicar realmente só ali naquela região de olheira. E aí com a esponjinha eu volto dando batidinhas pra poder uniformizar e não deixar nada marcado, nada grosseiro, nada craquelado. Com o corretivo, eu vou aplicar o corretivo mais claro, fazendo esse triângulo que com certeza vocês já conhecem, e puxo ali região até o meu cabelo, pra poder já iluminar e neutralizar um pouquinho aquele corretivo verde que a gente aplicou antes.
Depois que eu fizer isso, eu vou aplicar um outro corretivo por cima, que é um corretivo com uma cobertura um pouquinho mais escura do que o meu tom de pele, tá? E aí eu espalho com a minha Beauty Blend, no caso essa não é a Beauty Blend oficial, ela é uma réplica. E depois eu vou começar a fazer umas leves marcações no meu rosto, tá bom? Então eu aproveito aquele corretivo mais claro pra iluminar algumas áreas do meu rosto e reaplicar em alguns locais que eu acho que tenha necessidade, tá? Ali, gente, como vocês estão observando, eu não aplico o corretivo subindo a raiz dos meus cílios, eu aplico realmente só nessa depressãozinha que é essa parte mais escura do meu olho, essa parte mais profunda, que eu falo que é uma depressão, que tem uma leve ondulação ali do meu rosto, do meu olho pra maçã do rosto. E aí eu gosto muito de usar os meus dedos porque eu acho, olha eu mostrando pra vocês agora, ó, essa região só que eu aplico o corretivo. Porque eu acho que os meus dedos, ele ajuda a deixar um aspecto mais natural. E dedo é dedo, eu adoro usar os dedos, gente. Eu amo usar os dedos na minha maquiagem, tá? Eu sempre acabo usando. Depois eu gosto de aplicar um pouquinho em cima da minha sobrancelha, porque além de iluminar a minha sobrancelha, ela vai ajudar a deixar a minha sobrancelha com um acabamento mais perfeito, aquela sobrancelha bem bonita, sabe? E também aplico um pouquinho na maçã, ali no queixo, na maçã do rosto é ótimo, no queixo e depois espalho com a esponja. Aí eu vou dar uma corrigida na minha sobrancelha, enquanto isso a minha pele tá descansando pra ela receber o pó. Então eu sempre deixo essa pausa e aí eu faço a minha sobrancelha. Agora sim é que eu entro com o pó. Então, com o pincel, eu vou dando pinceladas, não aplico demais também, para poder não carregar muito. Aplico quantidade suficiente para que sele a minha base e que deixe a minha pele bem sequinha. E aí eu aplico por toda a extensão do meu pescoço e minha orelha, para não ficar de novo com aquela cara carimbada. Aplico no olho também e aí eu começo a fazer a marcação. É só vocês puxarem a boca assim de lado, como eu tô mostrando agora pra vocês, ó. Medirem mais ou menos, achar o ossinho de vocês e mandar ver a marcação aí, gente. Quanto mais você fizer diagonal pra baixo, mais você vai afinar. Se você já tiver o rosto fino, procura fazer essa marcação, mas numa linha reta e não puxando no sentido pra baixo, como eu acabei de mostrar pra vocês. Eu queria no sentido pra baixo por causa do formato do meu rosto pra poder afinar, tá? E aí o esfumado, gosto também de colocar um pouquinho no queixo e vou puxando pra baixo pra poder alongar, projetar o meu queixo numa ilusão mais pra frente. Isso dá muita diferença no meu rosto, gente, é incrível a diferença. E gosto de marcar também ali um pouquinho ao redor do meu queixo, porque eu acho que também ajuda a afinar o meu rosto e deixar ele mais pra frente. Como eu tenho a testa muito larga, eu gosto de esfumar bastante ela e trazer esse esfumado bastante pra frente, pra que fique aquele formato de rosto mais, como posso dizer pra vocês, menor, tá? Então pode perceber que eu trago o esfumado do meu rosto bem pro centro. Se você tiver a testa bem pequenininha, ignora esse passo. Eu faço pra mim porque realmente eu tenho a testa bem grande, bem larga. Então eu gosto de realmente disfarçar e neutralizar esse testão. Bom, o meu contorno de nariz, ele é um pouco diferente do convencional. Porque, gente, o meu nariz ele é fino em cima e largo embaixo. Então se eu afinar em cima, eu só vou ressaltar o que eu já tenho de fino. Então o que eu tenho que fazer nesse caso é eu marcar a parte de baixo, esconder a parte de baixo com a sombra mais escura, no caso com o blush mais escuro, e assim eu neutralizo a partezinha, a aba do meu nariz que é bem aberta e igualo a todo o meu nariz. Olha lá o meu nariz, como vocês podem ver, ele fica igualado do começo ao fim. E aí eu aplico o blush, faço aqueles processos assim que vocês já estão acostumadas a saber e que não tem nenhum segredo aí pra vocês, tá? Então, depois eu pego um pincel bem fininho, ó, e só dou uma leve passadinha com a cor mais escura do blush ali naquela região de cima pra realmente te criar uma igualdade do começo ao fim do meu nariz. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem esse tutorial, tá tudo certo no lugar. E é isso, tá? Eu espero que vocês realmente aproveitem. Lembrando que eu faço isso mais pra fotos, todo esse passo a passo é fotos, eventos noturnos ou alguns eventos diurnos. Quando eu faço, eu coloco uma intensidade bem menor, tá bom? Mas na maioria das vezes eu faço tudo isso, esse passo a passo de esfoliação, tudo. Em mim, eu faço isso quando eu sinto que a minha pele tá bem precisando. Nas clientes eu sempre faço porque dá muita diferença, pelo menos pra mim, nas minhas clientes eu acho que dá muita diferença, que faz muita diferença mesmo no acabamento geral da maquiagem, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês gostem desse tutorial, aliás, que vocês gostaram. E se vocês gostaram, dá gostei de vocês, se inscrevam aqui no canal. E lembrando que essas são as minhas dicas, cada profissional tem a sua dica, o seu jeito, a sua didática. E essa é as que funcionam pra mim e que eu quis compartilhar com vocês. Se vocês gostaram,
Gostei? Se inscrevam aqui e até o próximo vídeo. Tchau!